Podridão do colo, tá? Podridão do colo é causada por Fusarium solane, tá? Fusarium solane é a espécie, lembrando que aqui são dois nomes, porque Fusarium solane é na fase assexuada e Nectria é o nome do fungo na fase sexuada. É uma doença muito importante para a cultura, tá? O problema principal acontece quando a gente tem uma junção de alta temperatura e umidade. Sobrevivência desse fungo, como todo fusário, ele forma clamidósporo. Clamidósporo, aquela estrutura de resistência que a gente já falou em algumas outras aulas, e esse clamidósporo, ele mantém esse fungo viável por anos naquele solo, tá? Então, mesmo se eu não tiver a cultura, mesmo se eu não tiver um maracujazeiro, ou mesmo se eu não tiver essas condições de temperatura um pouco mais alta e umidade, o clamidósporo garante a sobrevivência desse fungo de uma safra para outra, ou de muito tempo depois eu ainda consigo ter inóculo no solo desse patógeno por conta dessa estrutura. Aqui está o clamidósporo, ó, que no lugar da hifa começa a se desenvolver a parede, começa a se espessar, vai engrossando, e aqui está esse esporo assexuado que garante, então, a sobrevivência desse patógeno no solo. Sintomas da podridão do colo começa com um anelamento necrótico do colo da planta. Então, a lesão vai necrosando aquele colo e cada vez mais afinando, anelando esse colo dessa planta. Isso daí vai afetar o transporte de água e vai acarretar, então, num sintoma reflexo que se chama murcha, né? A murcha dos ponteiros. Então, na verdade, tudo está acontecendo lá embaixo de um patógeno que entrou ali pela raiz e infectou o colo. De repente, também por um ferimento ali, foi feita uma capina no maracujazeiro e um ferimento foi feito ali próximo ao solo, na região do colo. Aquele fungo penetrou, começou a necrosar e anelar o colo dessa planta, e o que eu estou enxergando é um sintoma reflexo lá na parte foliar com a murcha. Com a murcha, com o passar do tempo, as folhas elas vão mudando, alterando sua cor, lógico, né? Então vai ficando de um verde pálido, que a gente vê então, além da murcha, uma desfolha e com o passar do tempo a morte, inclusive, da planta, tá? Uma característica muito importante, pessoal, que a gente deve observar, lembrando que o sintoma reflexo é a murcha, mas eu vou ter que direcionar também o meu olhar lá para a região do colo. E lá eu vou ver essas rachaduras na casca, no local que está afetado. Tá? E nos bordos dessas rachaduras, eu vou pegar uma lupa de bolso e vou ver que tem umas estruturas de coloração avermelhadas, que são os peritécios do fungo. Então, essas estruturas, elas são pequenas bolinhas, né, circulares, eu tenho essas estruturas na cor vermelha, e eu só vou enxergar lá na região do colo, aonde eu tô vendo essa região afetada com rachaduras. Não é uma coisa que eu vou enxergar olho nu, eu vou precisar olhar com uma lupa nessa rachadura para conseguir enxergar, então, essas estruturas circulares. São os peritécios. Para quem não lembra, peritécio é uma estrutura especial que o fungo forma, que dentro dele vão estar os esporos sexuais, tá? Vão estar, nesse caso, os esporos sexuais desse fungo, tá? Então, é isso que eu preciso buscar para conseguir, de uma maneira, assim, mais segura, falar que essa podridão do colo está sendo causada por fusário.
Por que é importante isso? Olhar essa lesão e olhar essas estruturas avermelhadas. Porque no maracujazeiro, existem outros tipos de podridão que inclusive pode afetar o colo. Existe uma outra doença, por exemplo, que se chama podridão do pé. A podridão do pé, pessoal, ela forma uma rachadura na parte lá de baixo do colo da planta, tá? Só que a podridão do pé, ela é causada por um omiceto, por uma fitóftora, tá? Não que a fitóftora esteja restrita ali à questão da podridão. Muitas vezes, o que acontece? Eu tenho uma podridão do colo e muitas vezes eu posso ter tanto o fusário quanto a fitóftora acontecendo ao mesmo tempo, tá? Mas precisa ficar muito claro para mim, a diagnose precisa ser feita corretamente, porque uma coisa é ter um fusário com agente causal e outra coisa é ter uma fitóftora. Um é um fungo verdadeiro, um outro é um omiceto. E por que isso é importante? Porque, de repente, se for somente a podridão do pé causada pelo omiceto, pela fitóftora, existem, por exemplo, produtos específicos, fungicidas específicos para omicetos. E eu posso fazer uso deles, aplicar ali, que não vai ter efeito no fungo, mas que vai ter efeito na fitóftora. Então, para mim, é importante saber qual é o agente causal que está acometendo a cultura. E veja, ambos têm como sintoma reflexo a murcha. Ambos, olha aqui, ó, isso daqui no B, ó, essa necrose aqui, ó, esse anelamento aqui, no B aqui, é causado pelo fusário. E no C, pessoal, já é causado por fitóftora, tá? Então, eu tenho que pegar uma lupa, olhar bem aqui onde está ocorrendo a lesão. Se eu encontrar essas estruturas aqui, ó, circulares, essas bolinhas, veja, eu estou olhando com a minha lupa. Aqui, bem nesse lugar onde está tendo sintoma. Se eu enxergar essas bolinhas aqui, elas se tratam dos peritécios, é a fase sexuada da podridão do colo. Geralmente, pessoal, assim, a melhor maneira da diagnose é essa em relação à presença desses peritécios. Lógico que eu não vou olhar só uma planta, eu vou tentar olhar todas as plantas que estão ali acometidas pelo sintoma de murcha, a procura desses peritécios. No caso da fitóftora, que causa aquela outra doença, que é a podridão do pé, que eu falei para vocês, veja que o sintoma também ele é um pouquinho diferente. Essa rachadura, ela é um pouco mais alongada também. Só que aqui eu acho que é um pouquinho mais subjetivo, então a gente tem que buscar realmente por esses peritécios, para ter certeza de que a gente está falando de fusário. E olha aqui, pessoal, isso daqui, ó, era uma espaldeira que era para estar repleta de folhas, né, de maracujá. Olha a murcha que aconteceu. Se a gente olhar, pegar a folha aqui, a gente vê que elas já estão totalmente murchas também. A planta morreu, aqui nesse caso, tá? Aqui, só para vocês saberem, ó, são os conídeos desse fungo. Na verdade, conídeo são esporos assexuais. Eles têm esse formato aqui, ó, de uma canoinha. E tem esses também que são pequenininhos. Esse fungo, ele forma dois tipos. Então, esse tipo que é um pouco maior e esse tipo que é um pouquinho menor, tá? E por que eu tô mostrando isso? Porque, de repente, para eu sanar a minha dúvida, eu não fico só nisso daqui, apesar disso ser muito importante para minha diagnose. De repente, eu posso vir aqui, abrir a haste aqui, o caule desse maracujazeiro e fazer um isolamento. E no isolamento eu vou encontrar essas estruturas aqui, ok? Controle da podridão do colo. Bom, primeiro eu preciso, antes de tudo, patógeno de solo. Então, eu tenho que prevenir a entrada dele na minha área.
Então, eu devo plantar numa área sem histórico da doença, de preferência, porque lembrando que esse patógeno, ele forma estruturas de sobrevivência, tá? Então, eu devo partir do pressuposto de que eu vou prevenir sempre a entrada desse patógeno na minha área. Então, eu vou escolher sempre uma área sem histórico e, através de mudas sadias, eu vou fazer o plantio, tá? Evitar solos mal drenados e controlar a irrigação, porque é dessa maneira que eu vou estar evitando que a doença ela tenha um desenvolvimento favorecido, e também eu estou melhorando a questão da disseminação, né? Na verdade, eu estou dificultando essa disseminação. E uma das medidas importantes que as pessoas tomam também é fazer mudas com porta-enxertos resistentes. Então, existem alguns porta-enxertos que a gente pode usar, colocar ali na parte de baixo da planta, de modo que esse porta-enxerto, ele seja resistente à podridão do colo. Então, na minha copa, nessa muda, eu vou ter a variedade que eu quero, né, de maracujá, e na parte de baixo, eu fiz essa muda com um porta-enxerto que eu sei resistente. Verrugose. Verrugose é uma doença que, no início, eu falei para vocês que ela é muito comum aqui nos maracujazeiros do Vale do Ribeira, tá? Ela é causada por esse fungo aí, o Cladosporium, tá? E, de maneira geral, a gente pode falar que ela está presente em todas as regiões produtoras de maracujá do Brasil. A disseminação é por mudas doentes, principalmente, se a gente pensar a longa distância, né? E a curtas distâncias, ou seja, de uma planta para outra, a disseminação é feita pelo vento. O Cladosporium, esse fungo, ele também é um fungo que precisa de elevada umidade para infectar a planta. Só que, veja, ele é um fungo que as temperaturas amenas, principalmente aquelas do início da primavera, são as mais adequadas para o desenvolvimento da doença. Então, a severidade é maior nesse período. É nesse período aqui de início da primavera que eu vou ter as condições mais adequadas para o desenvolvimento da doença por conta do Cladosporium. E tecidos jovens são mais suscetíveis que tecidos adultos. Isso a pesquisa também já mostrou. Os sintomas de verrugose, pessoal, vejam que eles podem estar presentes nas folhas, nas flores, nos ramos, né, ou nos ponteiros de maneira geral, e nos frutos. Eu falo para vocês que é a maneira mais fácil de identificação, né? A maneira mais, assim, segura da diagnose, porque é bem característico os sintomas de verrugose nos frutos. Para quem se lembra, a gente viu verrugose nos frutos de limão. Se você tem aquela imagem na sua cabeça, para verrugose do maracujazeiro é aquele mesmo sintoma, é muito parecido, vocês vão ver aqui nas imagens. Então, se eu tenho aquele sintoma típico de verrugose, aquela imagem na minha cabeça, daquela verrugose do limoeiro, eu posso extrapolar aqui porque o sintoma é muito parecido. Só que detalhe, lá no limão, eu tô falando de um outro fungo, é uma outra espécie que causa aquela verrugose, tá? Diferente da que eu tô falando aqui no maracujazeiro. A doença tem um nome comum igual, ok. As duas são doenças fúngicas também, mas lá é um fungo, aqui é outra espécie de fungo.
Nas folhas, para quem já está habituado com verrugose, depois de um tempo já, é muito fácil você olhar para as lesões e saber que você está falando de verrugose. É um sintoma também muito característico, que são essas manchas que elas são circulares, elas são pequenas, não são círculos grandes, são pequenos, translúcidos, ou seja, se eu colocar contra o sol, eu consigo ver a passagem de luz por ali onde eu tenho a lesão. E, além disso, no desenvolver dessa lesão, ela vai passando de translúcida a necrótica. O centro dela é de um verde acinzentado. É cinza, tá? Se essas manchas circulares acontecerem próximas à nervura da folha, eu vejo a folha se deformar, encarquilhar. Essas manchas circulares, então, elas começam mais translúcidas, elas se necrosam. E a partir de um certo ponto da necrose, pessoal, a gente começa a perder aquele tecido necrosado do meio e forma o que a gente chama daquele sintoma de perfuração. Ou seja, eu sei aonde a lesão estava porque a borda dela ficou ali, mas todo o centro necrótico dela caiu, aquele tecido morto caiu. Então eu tenho um furo, na verdade eu tenho um sintoma de perfuração. É esse o nome que a gente, tecnicamente falando, mais correto. Nas flores, se eu tiver na época do florescimento, eu vou ver manchas muito semelhantes a essa que eu falei nas folhas, tá? Nos ramos ou nos ponteiros também. Só que, assim, as verrugas, os cancros, eles são mais alongados. Se nas folhas eu via umas lesões, umas verruguinhas menores, circulares, aqui nos ramos elas vão ser um pouco mais alongadas, vão tomar um pouquinho mais da área daquele ramo, tá? E, inclusive, elas causam quebra desses ramos, tá? Dependendo da severidade que você tem, dependendo do número de lesões que você tem no ramo, sim, essas lesões elas podem levar à quebra desse ramo. E nos frutos, que é o mais fácil, né, da diagnose entre todos esses que eu falei aqui, as lesões são circulares, levemente deprimidas, e elas vão crescendo corticosa, lembrando que corticosa vem de cortiça, daquele aspecto da cortiça, tá? E saliente de cor parda. Olha aqui. Aqui, ó, a depressão que ele fala, que tá deprimido, vocês estão conseguindo enxergar que o fruto chega até a se afundar um pouco às vezes, aonde eu tenho as lesões, aonde eu tenho as verrugas aqui, ó. E aqui já são elas um pouco mais, na cor mais cinza, né? E já bem salientes, bastante salientes. É um sintoma plástico, né? Lembrando que verrugose, a gente tem que tomar cuidado com cancro, né? Porque o cancro ele já é um sintoma necrótico, ele é resultado realmente de que as células que estão mostrando aquele cancro, elas morreram, tá? Já a verrugose, lembrar que é um sintoma plástico, que ela é resultado da multiplicação acelerada no número de células, no aumento do tamanho dessas células, tá? Então, é um sintoma plástico. E eu posso ver que, inclusive, novamente, ficou deprimida essa área aqui, ó, aonde eu tenho... Tá perdendo qualidade esse fruto. Qualidade estética, mas qualidade. Então, um produtor que tem um contrato, por exemplo, com o Pão de Açúcar, aquela rede de supermercados enormes, ou de outras redes de supermercados que vendem aqueles frutos, assim, impecáveis, ele não vai comprar isso, né? Ele não vai comprar esse fruto. A gente compra, né? Mas o contrato daquele produtor com o Pão de Açúcar não prevê esse tipo, né? Então, o produtor está perdendo dinheiro.
No caso da verrugose, uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente falou da mancha bacteriana, que era aquela mancha oleosa, que pode chegar na polpa, inclusive pode chegar até a semente, né? Recapitulando, no caso da verrugose, a gente não encontra essa podridão, porque as lesões elas vão estar restritas aí à parte externa do fruto. Então, o prejuízo dela é realmente o prejuízo visual, principalmente, tá? Mas é lógico que se ela cometeu folhas, ela também causou uma perda de produção, né? Indiretamente, né? No caso lá da mancha bacteriana, além da questão direta de prejudicar a fotossíntese, a gente também pode ver a questão direta do dano ali, que é a podridão. Aqui não. Aqui as verrugas são restritas aí à parte externa do fruto. E na folha, o que eu falei para vocês, pessoal, que talvez seja estranho para vocês, a princípio, né? Mas depois de um certo tempo fica muito corriqueiro esses sintomas, ó. Pequenos, circulares, eu tenho um centro mais acinzentado e uma borda mais escura. Aqui, não sei se vocês estão enxergando direito, mas a parte necrosada aqui do meio já tem uma perfuração, ó. Já caiu parte desse tecido necrosado e eu tô vendo uma perfuração que também é muito típico de verrugose, no caso aí, em folha. Então, eu vendo um sintoma desse, assim, na folha, eu tenho muito mais clareza, né, de saber, de repente, que eu tô tratando de verrugose. Controle da verrugose. Mudas sadias, é fato, é óbvio. Área livre da doença e longe de plantios adultos. Porque é óbvio que isso facilita a disseminação de uma planta para outra. Mas se a gente pensar que para o endurecimento dos frutos, a gente, inclusive, uma das principais recomendações que a gente tem que fazer, né? Não ter plantio novo perto de velho. Então, de certa forma, eu vou estar me precavendo também da verrugose, enfim, de outras doenças. Bom arejamento da parte aérea da planta, isso eu garanto com a condução do meu, lá da minha planta na espaldeira. Poda de limpeza, que vai garantir o bom arejamento, queimar materiais infectados ou tirar dali, porque eles são fonte de inóculo, né? E no caso da verrugose, a gente tem, sim, fungicidas registrados que a gente pode indicar para o controle da doença. A antracnose causada pelo nosso antigo conhecido, o fungo coletótrico. É muito frequente em áreas produtoras, tá? Principalmente em frutos desenvolvidos. Entenda por frutos desenvolvidos aqueles que já estão com tamanho razoável e principalmente já amadurecidos, tá? Sobrevivência é um coletótrico, então eu já sei que são restos de cultura que ele vai sobreviver e tecido infectado, principalmente. E a disseminação também não é novidade para vocês, que é por respingo d'água, porque lembrando, o coletótrico, ele forma aquela mucilagem laranja para proteger os esporos dele de raios solares, de falta d'água. Então, aquela mucilagem é como uma goma. Então, não adianta vir um vento e bater, porque não é um talco, não é um talco como a ferrugem, não é aquela coisa pulverulenta que a gente falou em outras aulas. Então, eu preciso de água para conseguir disseminar os esporos. Os sintomas, pessoal, são lesões bem grandes, né? Então, eu tenho fruto, lesões são arredondadas
e uma coloração escura, um pouco marrom. Logo em seguida, elas já me dão uma podridão mole naqueles locais ali, e deprimida, eu pego já uma grande área do fruto. Eu sei que eu tô falando de antracnose. Olha isso daqui, pessoal. Eu peguei essas fotos ali do Instituto Federal Goiano, porque eu achei interessantíssimo. Olha aqui, ó, onde ele tá. Ele tá aqui já no mercado, ele tirou essa foto, né? E é muito comum a gente encontrar sintomas de antracnose assim, ó. Então, lesões circulares, lesões mais escuras, que vai coalescendo, ó, vão atingindo uma área enorme aqui do fruto. Controle muda sadia, pulverizar fungicida. Nesse caso aqui, eu chamo a atenção que já foram feitos experimentos que tricoderma, aquele fungo usado para controle biológico, ele tem um efeito positivo. E tratamento térmico também pode ser feito do fruto. Para isso existem temperaturas adequadas, por tempos adequados, que eu posso fazer também e que tiveram resultados positivos no controle da antracnose. Trabalho que eu quero falar com vocês, são duas tabelas. Essa primeira tabela, ó, mostra severidade da antracnose e percentual de perda de matéria fresca em frutos de maracujá doce. Então, foram 10 lugares diferentes, que é o A até o J, tá? E esses frutos, eles foram mantidos a temperatura de 23 graus e uma umidade de 65%. No final desses dias que ficaram em ambiente, temperatura ambiente, ambiente de uma sala comum, no final, a severidade está aqui, ó, 33, 29, 24, até um lugar aqui que teve menos de 10% de severidade. O que significa? Por que a diferença de severidade? Por que a diferença de severidade, pessoal? É a quantidade de inóculo por conta do manejo que foi feito, seja ali, como a Fabiana falou, um método de controle lá no campo. Essa mesma pesquisa, o que eles fizeram? Vamos pegar esses frutos dos diferentes locais e vamos agora armazená-los em condições diferentes. O que eles fizeram? Pegaram e colocaram em câmara fria, tá vendo? Ó, dos mesmos locais, só que depois da colheita colocaram em câmara fria e não mais em temperatura ambiente, como estava aqui. Então, na câmara fria, ela ficava 5 graus e umidade de 90%. Olha o que aconteceu aqui, pessoal, na severidade. Olha isso daqui. Lembra que lá a menor severidade foi de 9% a 10%. Chegou até a 38%. Aqui, a maior severidade, olha aqui, vamos achar aqui, 6,8%, tá? No ambiente E, que foi o maior aqui também. Então, o Nicolas lá continua a quantidade de inóculo. Por quê? Porque quando eu coloco na câmara fria, ela não chega a matar os esporos, ela não chega a matar o fungo. O que ela faz? Ela vai, vocês já discutiram isso comigo também lá no laboratório in fito. Ela vai atrasando a coisa, o desenvolvimento da doença, e é o que aconteceu aqui. Então, no lugar que já tinha maior severidade por conta do inóculo maior, também aqui deu. Só que, de qualquer maneira, gente, olha a diferença na severidade quando mantido numa câmara fria, em comparação aqui. Isso é fato, né? É a mesma coisa que eu chegar na feira, eu comprei ali na feira 6 frutos de maracujá, vieram do mesmo lugar. 3 eu coloco na geladeira, entre aspas, câmara fria. 3 eu deixo ali em cima da fruteira na mesa, né? Então, os que estão lá dentro da geladeira vão atrasar o desenvolvimento da doença,
né? Vai atrasar. E o que a gente vê aqui também é que as perdas também foram menores de matéria fresca, muito menores, tá? Então, tudo isso refletido por conta desse outro, dessa outra recomendação que eu acrescentaria aqui no controle, a questão do armazenamento, seja ele o armazenamento para o transporte, porque eu posso colher na minha propriedade e colocar num baú, num caminhão-baú que tenha câmara fria, para levar até para o Sergesp, para levar, enfim, para onde eu vou vender. Mas eu posso também colher e levar em temperatura ambiente, né? Então a gente vai ver que o tempo de prateleira de um e de outro é diferente, principalmente por conta de como foi esse armazenamento depois da colheita, seja ao longo do transporte ou seja lá no supermercado também. Então eu acrescentaria aí na questão do controle, que na verdade não é um controle no seu, como posso dizer, no seu mais profundo, assim, entendimento, mas é uma forma de segurar a doença e eu conseguir vender melhor por conta desse desenvolvimento mais lento.